Olá, tudo bem com você? Nós estamos meditando na Bíblia em ordem cronológica. Estamos agora em Apocalipse, no capítulo 11. Nós vamos dividir o capítulo 11, porque primeiro ele manda o apóstolo João, então, medir o templo, e depois ele vai falar sobre as duas testemunhas. E eu quero, uma vez que nós vamos falar sobre isso, eu quero dividir em duas partes, duas ou três partes. E nós vamos abordar esses dois assuntos, vamos pedir a Deus que o Espírito dele nos faça entender por quê. O Apocalipse ele tem muitas palavras, muitos simbolismos, muitas coisas que talvez, se nós lermos uma leitura corrida, nós não vamos pegar o espírito do que está ali, o entendimento real daquela palavra. Então, como eu também não tenho pressa, e você também não estamos numa corrida para ler a Bíblia, temos todo o tempo do mundo, então vamos meditar aos pouquinhos e o Espírito Santo vai desenvolver o nosso entendimento para compreendermos, tá bom? Então hoje Apocalipse 11, vou ler do 1 ao 2 e talvez já entre um pouquinho na questão das duas testemunhas. Bom, como sempre, eu peço que você dê o seu gosto, custa nada para você e partilhe o vídeo, claro, e vamos começar orando, tá bom? Senhor Deus, eu peço que o teu Espírito Santo venha falar conosco. Sabe, Senhor, precisamos muito ouvir a tua voz. Então, abre o nosso entendimento, desperte a nossa fé. Precisamos e queremos ouvi-lo. Por isso, eu entrego essa meditação em tuas mãos. Amém. Apocalipse 11, versículo 1. E foi-me dada uma cana semelhante uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. O comentário do versículo A diz: a medição do templo de Deus. O apóstolo João é transferido em espírito para Jerusalém terrena a fim de medir o templo de Deus. A vara de medir que lhe foi entregue representa a autoridade que lhe foi confiada para fazer esse serviço. Quando João escreveu o Apocalipse, já não existia o templo em Jerusalém, pois este havia sido destruído alguns anos antes pelos romanos. Porém, segundo entendemos pelas profecias bíblicas, ele será reconstruído no mesmo local onde hoje está a mesquita Al-Aqsa, também conhecida como Domo da Rocha. Aliás, alguns judeus ortodoxos já estão se preparando para os futuros rituais de sacrifício de animais, como eram feitos no passado. Eles já têm tudo preparado, desde os utensílios sagrados, a roupa dos sacerdotes. Na metade da grande tribulação, quando o anticristo estará no auge do seu poder, ele fará cessar os sacrifícios diários e profanará o templo de Deus. Bom, esse capítulo, então, ele na verdade, ele trata de uma continuação das palavras do outro anjo poderoso, no capítulo 10 que nós lemos. E nessas palavras do Senhor a João, é retomado o fio da meada que foi deixado de lado na visão antecipada, na luta final dos povos, no meio da grande tribulação. Então, por isso que a ordem que nós lemos é uma ordem diferente, da que nós vamos entendendo ao longo da leitura do livro. Então, se lermos o Apocalipse 11 atentamente, ficará claro para nós que os acontecimentos ali relatados são realmente uma parte do 10º capítulo, onde o anjo poderoso, que é Cristo, em atitude solene, toma posse da terra, colocando os seus pés sobre ela. Então, os pés sobre o mar, e o direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, Israel. Então, Jesus toma posse novamente daquilo que é dele. O versículo, o comentário da parte B diz assim: os primeiros a serem medidos serão o santuário, o altar e os que nele adoram. Essa medição não é do templo físico, e sim do espiritual. A ordem para medir os que nele adoram é uma referência aos 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Estes se converterão ao Senhor Jesus durante o período da grande tribulação e do domínio do anticristo. Por isso foram preservados pelo Senhor.
A verdadeira casa de Deus existe sobre a terra, é o seu templo espiritual. Hoje, as pedras vivas que constituem esse templo são os verdadeiros cristãos. E no período da grande tribulação, serão os judeus e os gentios que se converterão. A medição terá, por finalidade, separar os fiéis a Deus dos infiéis, assim como acontece hoje na Igreja do Senhor Jesus, em que os verdadeiros convertidos praticam a palavra de Deus e, portanto, vivem separados daqueles que não têm nada a ver com a fé cristã. Vale muito a pena pertencer à igreja espiritual, não à igreja denominacional, quer dizer, que tem uma placa religiosa. Não, essa nós pertencemos, está aqui na terra, mas temos que pertencer, uma vez que nos entregamos a Jesus, à igreja espiritual. A essa igreja espiritual, Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, é que Deus então manda ele fazer essa medição ao templo. Vou ler de novo o versículo 1 e o 2 e o comentário do 2. Vamos lá? E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não mexas, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. O comentário diz aqui, deixa o átrio. Quando João mede o templo, ou o santuário, ele o faz com a autoridade que lhe foi conferida pela palavra de Deus. Este ato significava limitação e posse. O átrio, a parte que não é sagrada, é separada do santuário. A medição do átrio ou dos gentios que rejeitaram o Senhor Jesus será tarefa da igreja arrebatada e glorificada. Em se tratando de separação, o Espírito Santo tem trabalhado intensamente para preservar os sinceros, isto é, aqueles que se entregaram verdadeiramente como oferta de sacrifício no altar de Deus. São estes os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Eles são separados dos cristãos do átrio, que por não viverem de acordo com a vontade de Deus, são deixados de lado. Então, esses dois versículos, que é a continuação do capítulo 10, né? Todo ele se passa do templo. E o templo está onde? Em Jerusalém. Em Jerusalém decidiu-se tudo, pois Deus estava lá em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo, e lá Jesus morreu na cruz. Em Jerusalém houve a Páscoa, lá o Senhor ressuscitou. Em Jerusalém ele subiu aos céus e em Jerusalém ele voltará. Por isso tudo se decidirá em Jerusalém. Vamos ler Zacarias 14:4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dela para o sul. Bem, vamos entender. O que o apóstolo João então está profetizando? Que Jesus é a sua glória e estão chegando. A igreja é a glória de Cristo. Bom, João é transferido pela fé, né, em espírito, para Jerusalém terrena e realiza uma ação, como o bispo falou, né? O templo já havia sido destruído naquela altura, mas é como se ele fosse transportado então para o futuro, que não é visível para os habitantes. Ele mede o templo, né? E isso acontece, como já dissemos, na segunda metade da tribulação, ou seja, na grande tribulação, quando a besta, o anticristo, estiver no auge do seu poder. Então, ele é transportado para um lugar que hoje não existe. Hoje, realmente, como o bispo fala, lá está o domo da rocha, né? Um lugar muçulmano. O terceiro lugar, ou quarto lugar, mais importante para os muçulmanos. Mas, naquele mesmo lugar, um dia, foi o local do primeiro templo e do segundo templo. E será o local do terceiro templo, que será reconstruído. Se você costuma ver notícias a respeito de Israel, e era bom que você visse, por quê? Nós podemos constatar uma coisa ali. Existe, por exemplo, a cordeira vermelha, se eu não estou em erro, que era a perfeita, né? Exigida nos rituais de sacrifício no templo. Ela já existe, já está aguardando.
como o bispo aqui escreveu no comentário, há uma preparação por trás muito grande para a reconstrução do templo. E quando lemos indicações do tempo na Bíblia, como por exemplo um tempo, tempo e meio de tempo, 42 meses ou 1260 dias, como nós vimos, isso sempre é uma referência aos últimos 3 anos e meio dos 7 anos de tribulação, que já estava destinado a isso acontecer na terra. O medir aqui é um ato judicial. Então, quando Deus mandou João medir o templo, medir os adoradores, era um ato judicial. Ele significa limitação e posse. Ele engloba separação, ou seja, exclusão, exclua, quer dizer, o pátio, que não é sagrado, é separado do santuário. Então, a separação. O Senhor Jesus também falou dela, né? As ovelhas vão para a direita e os bodes para a esquerda, quer dizer, os obedientes, os fiéis, aqueles que amaram a Deus e entregaram-se a Ele para a direita. Aqueles que rejeitaram a Deus, resistiram à palavra, não provaram seu amor a Deus, são excluídos. Observemos o seguinte, as primeiras coisas medidas são o santuário, o altar e os adoradores. A única casa de Deus que existe atualmente sobre a terra é o seu templo espiritual, a igreja de Jesus. As pedras vivas de que esse templo é constituído são os nascidos dentre judeus e gentios. O apóstolo Pedro fala na sua primeira carta, a primeira epístola, no capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio para santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, portanto, nós somos essa casa espiritual para Deus em constante adoração a Ele. Por isso que quando a pessoa ela agride o próprio corpo, ou ela não cuida, por exemplo, bem da saúde, ela está transgredindo, ela está maltratando o templo de Deus, a morada de Deus. Então, nosso corpo é a morada. Quem são os adoradores? Trata-se dos 144 mil selados que conhecemos no capítulo 7. Então, eles são os adoradores. E percebemos que após o arrebatamento haverá o mesmo procedimento como conosco, antes dele. Pois da mesma maneira como 144 mil de Israel são selados após o arrebatamento, nós somos selados com o Espírito Santo antes do arrebatamento. Você entendeu? Então, eles foram selados após. Nós somos selados antes. Então, uma pessoa que hoje está na igreja, mas ela não valoriza o batismo com o Espírito Santo, na verdade, ela está desvalorizando esse selo, que é uma garantia autêntica do próprio Deus, dado pelo Filho, para que nós, quando Ele voltar, nós subiremos com Ele. Então, disso aprendemos para nós atualmente que o crescimento na santificação é de grande significado, pois não deveríamos ficar parados no pátio, né? O pátio exterior daqueles que serão excluídos junto ao altar do holocausto, mas muito mais que deixemos os ensinos elementares, o que está lá em Hebreus 6:1, por isso deixemos os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. Porque o Senhor Jesus é o fundamento principal da igreja para alcançar a salvação. Então, assim, entremos ousadamente pelo véu aberto, até o santo lugar, o santíssimo lugar, onde Deus está presente, como diz João em sua primeira carta, 1:3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Entrega total ao Senhor Jesus. Bom, eu vou encerrar esse vídeo lendo o Apocalipse 11, do 3 ao... Portanto, eu vou ler até o 8. Até o 8. Mas eu só vou desenvolver esse assunto no próximo vídeo, porque senão esse vídeo não vai terminar mais. Então vamos lá. Ele diz assim: e darei poder às minhas 2 testemunhas,
e profetizarão por 1260 dias, vestidos de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Depois disso vemos, depois que as 2 testemunhas morrem, a população festejando a morte das 2 testemunhas. Porém, 3 dias e meio, elas ressuscitam. Sabe, quando eu li isto, eu fiquei pensando, aquelas 2 testemunhas, que nós vamos entender quem são elas mais tarde, no próximo vídeo, elas estavam ali pregando a verdade, falando de Deus, ninguém podia mexer com elas. Ninguém tocava nelas. Porque elas tinham poder de consumir com fogo, enfim, aquelas pessoas que tentassem ferir a elas. Porém, quando a obra delas terminou, então aquele que estava ali, no palco do grande centro da terra, o anticristo a matou. Então, elas caíram mortas. Eles festejaram e deixaram o corpo deles justamente aonde o Senhor Jesus, ele morreu e deixou ali para exemplo. Hoje nós sabemos pelas redes sociais, você consegue ver um lugar ao vivo, você consegue ter acesso a imagens em direto de qualquer lugar do planeta Terra. Então, as pessoas no mundo inteiro vão ver as 2 testemunhas, os atormentadores da alma deles ali mortos, e vão festejar, mas vai ressuscitar o 3º dia. A mesma coisa se passou com Jesus, Nos 3 anos de ministério do Senhor Jesus, quase jogaram ele do despenhadeiro, pegaram em pedras para apedrejá-lo, tentaram de todas as maneiras matá-lo, mas a Bíblia diz, não era chegada a hora. Eu entendo que tudo tem seu tempo. Às vezes a pessoa fala, mas o homem me fez isso, o fulano me fez aquilo, esquece isso. Tudo que acontece na nossa vida, e se a nossa vida está nas mãos de Deus, ela tem um plano, está seguindo um plano de Deus. É Deus nos livrando, Deus nos guardando, Deus nos protegendo, assim eu vejo. A questão é que quando o ser humano não está à vontade ou não está de acordo como ele quer, aí o que ele faz? Ele tira das mãos de Deus e traz para dentro. Não, eu tenho que pensar no meu futuro, eu tenho que pensar nisso, eu tenho que fazer aquilo. Ele esquece de depender de Deus. A vida com Deus é uma vida de dependência dele. Temos que depender de Deus em tudo. E mesmo nos momentos maus, entender que aquele momento mau Deus permitiu. A razão talvez não vamos entender naquele momento, mas mais tarde vamos compreender. Que Deus continue abençoando e iluminando você e possa também falar com você cada vez mais através desses vídeos e da sua leitura particular com Deus também. Fique bem.